Amém? E eu e você patrocine isso. Amém, queridos? Eu quero falar algo da parte de Deus com você essa noite. Eu diria que a mensagem que eu tenho no coração para compartilhar com você essa noite seria mais um treinamento. Eu não sei se você vê alguns filmes de guerra ou alguns esportes. Tudo aquilo que você precisa crescer, você precisa ser treinado naquilo. E nós fomos chamados para o reino de Deus. O Senhor Jesus, conversando com Nicodemos, ele disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quantos aqui são nascidos de novo? Mas quantos entendem que ninguém nasce grande? Se nascer grande vai dar prejuízo para a mãe. Todos nascemos pequenos, não é assim? E precisamos crescer. Por isso a Escritura diz, até o momento em que o herdeiro é menor. Quantos herdeiros de Deus temos aqui? Até o momento em que o herdeiro é menor, em nada ele difere de servo. Porque ele precisa de tutor para levar ele até a maturidade, até a estatura de varão perfeito. Então nós precisamos, a igreja ela foi estabelecida para isso, para nos levar, para nos conduzir à estatura de varão perfeito. Porém, queridos, não é normal você ver um pai ou uma mãe carregando um bebê de 15 anos de idade no colo. Nós carregamos os bebês até o momento em que ele comece a andar e nós forçamos ele a andar, não é assim? Quantos são pai e mãe aqui? Nós forçamos, colocamos a criança lá e vamos dar os primeiros passinhos. E a princípio ele vem assim, não é? E cai, arranha o joelho, chora, levanta e anda de novo. Não é assim? Aí cai, bate a cabeça. Tem gente que é perito em deixar a criança bater a cabeça. Tem gente rindo aqui que isso foi um recado, viu? Mas a criança levanta e anda de novo e ela começa a andar. E daqui a pouco nós já estamos ensinando a falar. Ei, você precisa aprender a falar. Porque quando você fala, os pais entendem. E quando os pais entendem, fica fácil a comunicação. Já viu quando uma criança ela começa a aprender, quando ela não sabe falar, o que ela faz? Só chora. E chega a ser irritante uma criança chorando. Eu estou morando em um condomínio agora em que parece que passou uma pandemia por lá e todo mundo teve bebê. Só não chegou na minha casa. Mas uma pandemia passou por lá e parece que todas as moradoras do meu prédio teve bebê. Então, vez por outra, eu estou ouvindo um chorinho bem aguçado. E eu falo, rapaz, como é gostoso quando é na casa dos outros, né? Eu escuto assim, aí depois eu fecho a porta e acabou o choro. Mas, até o momento em que ele não sabe falar, ele chora, chora, chora. E aí os pais têm que discernir qual a necessidade. Aí nós começamos a ensinar a falar e, de repente, ele já começa a falar mamar. A mãe se alegra entendendo que é mamãe. É mamar. Que a primeira coisa que nós aprendemos é pedir. Não é assim? Aí quando fala papá, não é papai. Não se iluda, irmãos. É papá mesmo. Porque a primeira coisa que nós aprendemos é a pedir. Amém? Um bebê ele aprende a pedir, aí daqui a pouco aprende a pedir água. Fala todo errado, água. Mas aprende a pedir água, você já sabe que ele está com sede. Então, o curso de vida de uma pessoa é um treinamento contínuo, não é assim? É um treinamento contínuo. Aí daqui a pouco aprende a tomar banho sozinho, e na medida que vai aprendendo, vai crescendo, vai aliviando a carga dos pais. Na medida que vai crescendo até chegar à estatura de varão perfeito. Como um menino desses que estavam tocando aqui, 20 anos, 19 anos, e agora já ajuda nos deveres domésticos, já ajuda a limpar o quintal, carpa o quintal, limpa, pinta a casa, e aquele que dava trabalho agora já está trabalhando, já está produzindo, cresceu, já está prosperando e só vai melhorar. Aí daqui a pouco casa e dá fruto, e o ciclo da vida continua. Então todos nós precisamos desse treinamento, nós precisamos crescer, e na vida espiritual não é diferente. Todos nascemos de novo e nós precisamos do crescimento. Porém, eu costumo dizer sempre que o crescimento natural, queridos, o nome já diz, é natural. Mas o crescimento espiritual difere do natural, que depende de você querer crescer.
Depende de você aceitar o crescimento como uma joia bruta que você encontra e você precisa lapidar para que ela alcance o devido valor. Você tem um valor muito alto, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Preço alto. Você é valioso. Amém? Mas é necessário alguns ajustes, lapidação, treinamento para que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Você está comigo? A Bíblia diz em Efésios, abre sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Glória a Deus. Diga, eu estou sendo treinado. Às vezes nós temos o hábito, nós como pastores, de dar treinamento só para líderes. Às vezes nós damos treinamento para ministros. Mas sabe de uma coisa, querido? É necessário que eu e você entre nesse pacote. Porque eu não entendo que Deus chamou a mim, chamou a você para ficar uma vida toda sentado numa cadeira sem produzir. Isso quem faz são os bebês, os novos que vão chegando. Eles não vão produzir ainda, aí eu e você vamos alimentá-los. Eles vão crescer e vão alimentar outros, e o crescimento do reino continua. Amém? Efésios no capítulo 4, e eu estou maravilhado porque nós estamos gravando o culto, então nós não estamos colocando a Bíblia aqui atrás. Isso é legal porque eu escuto o barulho das folhinhas. Você lendo sua Bíblia. Amém? Efésios 4, versículo 11. Efésios 4, 11 diz assim: e ele mesmo, está falando de Jesus, amém? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém, queridos? A Bíblia não diz que ele concedeu nenhum para objeto, nenhum para enfeite. A Bíblia não fala que Deus concedeu cones. Posso falar assim? Aquele objeto inanimado, que não faz nada, que não produz nada. Ele concedeu à igreja. Ele constituiu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê, pastor? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus concedeu, Deus constituiu, Cristo constituiu na igreja, visando o seu crescimento, visando o seu aperfeiçoamento, visando o nosso aperfeiçoamento. Cristo constituiu na igreja apóstolos, evangelistas, profetas, mestres, pastores, para o nosso crescimento. Para que nós fôssemos treinados, para quê? Para que nós chegássemos à estatura de varão perfeito. Para que nós chegássemos à maturidade espiritual. A ponto de nós não ficarmos dependentes de coisas, de pessoas ou de situações. Irmãos, deixa eu dizer algo para você, as suas emoções, elas não podem ser levadas pelos fatos. Sabe uma pessoa quando ganha um carro? Imagina você ganhando um carro agora. Ganha um carro. E uma pessoa que perde um carro? 3 meses. Sabe, queridos, nós não fomos chamados para ficar no nível das emoções. Nós não fomos chamados para ficar no nível de bebê. Já tentou tirar um doce de uma criança? Como é que a criança fica? Diga, chateada. Já deu um doce para uma criança? Eu me lembro na época em que eu chegava em casa com um pirulito e arrancava um sorriso. Hoje ficou mais caro, é um celular. Para arrancar um sorriso hoje é um iPad. Mas eu arrancava um sorriso. Obrigado, pai. Um pirulito, um doce que dava para uma criança, mexia com as emoções dela. Mas se eu tirasse aquele pirulito, me dá aqui, não vai mais. Ah, meu irmão. Entristecia. Ficava de bico. Hoje já chegou no nível de eu dizer, olha, não pode, doce agora não. Tá bom, pai, eu entendo. Você entende que o crescimento, ele nos ajuda, queridos, a entender, a discernir as coisas e não deixar que as emoções nos levem para um lugar ruim. As circunstâncias não podem nos mover. Deixa eu ler mais um pouco. Versículo 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
a perfeita varonilidade, como eu acabei de falar, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Nós não podemos ser agitados como meninos e levados de um lado para o outro. O mundo quer fazer isso com você, queridos. O mundo quer levar você de um lado para o outro. Eu vou te dar um exemplo básico e você vai concordar comigo. Quantas pessoas você conhece nesse tempo de hoje que teve sintomas de uma doença e já deu o diagnóstico, dizendo, rapaz, eu acho que é dengue. Você já viu isso ou não? Antes que o médico falasse, porque o sintoma, eu estou com febre, dores de cabeça, dores no corpo, rapaz, estou com dengue. Foi agitado, pelo que o mundo está dizendo. O mundo está dizendo que está uma pandemia de doença, uma pandemia de outra doença, uma pandemia de outra doença. Então, quando vem o sintoma, deixa eu lhe dar uma boa notícia. Essa palavra diz que você é curado. Essa palavra diz que pelas pisaduras de Jesus você foi sarado. Essa palavra diz que Ele tomou sobre si as tuas enfermidades, as tuas dores Ele levou sobre si. Então nós não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens que induzem ao erro. Estava hoje batendo papo com a Carlinha e nós contamos os nossos pecados, confessamos os nossos pecados uns aos outros. A Carla e o Márcio estavam aqui comigo. E nós confessamos nossos pecados uns aos outros. Eu falei a meu respeito, eu disse, olha, teve um dia que eu caí na besteira de ligar para o chefe e mentir, dizendo que eu estava doente, eu não queria trabalhar. Eu não era crente, tá, irmãos? Não se escandalize. Mas naquele dia eu acordei e não queria ir, então eu não fui. E liguei para o chefe e falei, rapaz, eu estou mal, cara, estou muito mal. E o chefe, não, rapaz, se cuida aí, opa, está doente, não, fica em casa. Com aquela mentira, eu convidei o diabo para a minha casa. A consequência disso, 15 dias trabalhando doente, sem poder falar que estava doente, porque eu já tinha falado antes. Porque eu falei que estava doente, eu recebi a doença. Porque eu falei que não estava bem, então de fato eu não fiquei bem. E depois eu tive que trabalhar 15 dias fingindo estar bem, porque eu já tinha mentido. Mas com a minha boca eu confessei estar doente. E quantos sabem que aquilo que você confessa, você acaba recebendo? Quantos sabem que a tua boca ela pode gerar vida ou morte? Você sabia dessa? A tua língua, há poder nela para gerar vida ou morte. Então, quando você vê um sintoma e você usa a sua boca para dizer, Pai, eu te dou graças, porque pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Aí o sintoma te oprime ainda mais, você começa a tossir, fica lá com febre e diz, Senhor, eu te dou graças, porque pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Sabe o que você é? Sarado. Mas quando o sintoma vem e você fala aquilo que o mundo está te conduzindo a falar e você diz, rapaz, eu acho que é dengue. Aí o diabo ouviu e diz, é dengue, pega. E aí os sintomas aumentam e você já acha que é dengue, o diabo já entendeu que é dengue, deu a dengue a você, aí você vai ao médico, o médico diz, você está com dengue. É fato isso ou eu estou falando bobagem? Você entende, queridos, que quando nós crescemos, nós não somos levados por qualquer vento de doutrina, queridos. O mundo está querendo te induzir ao erro. O mundo está querendo conduzir a igreja ao erro. Se você estudar as Escrituras, nós acabamos de estudar há pouco tempo as cartas às 7 igrejas da Ásia, e nós falamos um pouco sobre a doutrina de Balaão, sobre a doutrina dos nicolaítas, que na verdade eles não faziam mal para o povo de Deus, eles induziam o povo ao erro. Balaão foi convidado por Baraque para amaldiçoar o povo de Deus. E sabe o que Balaão falou? Eu não posso amaldiçoar um povo que já é abençoado.
Irmãos, eu fico imaginando o diabo agoniado de um lado para o outro, tentando algo contra a sua vida, mas ele diz: eu não posso amaldiçoar um povo que já é abençoado. Eu fico imaginando ele com todos os seus pacotes dizendo: ei, eu quero jogar alguma coisa em você, eu quero jogar alguma coisa em você, mas ele barra e diz: eu não posso dar uma doença para aquele que já é curado. Como pode, querido, o diabo dar alguma coisa para nós, sendo que nós já somos de Deus, nós fazemos parte da luz, nós somos da luz. Mas, se ele conseguir te induzir ao erro, e ele vai encher, vai bombardear você com informações erradas, com informações ruins, se ele conseguir te induzir ao erro, aí o sintoma vem, porque o diabo é um mentiroso, viu, irmãos? Quantos aqui já teve dor de cabeça e de repente diz: ei, dor de cabeça, saia, porque essa cabeça não é sua. E aí você ficou curado. Você já experimentou isso? Glória a Deus pelos que experimentaram. Quem não experimentou, experimente. Porque o sintoma vem como uma informação, o diabo manda uma informação. E aí, se na sua cabeça você pensar: ei, é aquela doença lá. Aí aquela doença acaba com você porque você já aceitou ela. Mas a palavra de Deus, ela te conduz a permanecer firme e inabalável naquilo que você está aprendendo, naquilo que você está sendo treinado. Ei, querido, vou falar para você, quantos aqui já ouviram falar, pelo menos, de um jogador chamado Cristiano Ronaldo? Você acha que ele aprendeu o que sabe só assistindo, só vendo? Não, ele treina. Ele treina e treina muito. Ele treina muito para se manter no topo. Você sabe que eu e você podemos nos manter no topo se nós treinarmos muito? O que é treinar muito? É acordar pela manhã e dizer: obrigado, Pai, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Obrigado, Senhor, eu digo com a minha boca: o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o meu baluarte, o mal não pode me tocar. Sabe o que você está fazendo? Você está treinando o que você é. O mal não pode me tocar, Pai. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia. A tua vara, o teu cajado me consola. Ei, Senhor, por amor do teu nome, eu vou caminhar e as coisas vão dar certo. As portas serão abertas para mim. Não vai haver porta de ferro, ferrolho de bronze, sei lá o que for que tiver na minha frente vai ter que cair. Muralhas cairão, montanhas se moverão, porque o Senhor é comigo. Sabe o que você está fazendo? Você está treinando. Você está treinando. Quando se treina muito, ganha barriga de tanquinho. Quando não se treina muito, é máquina de lavar. É isso mesmo? Quando você treina muito, você fica fortalecido naquilo. Se você treinar bíceps, você vai ficar, ó, com bíceps sarado. Eu estou fazendo assim, mas não faço ideia onde é que fica o bíceps, viu? Se você treinar a perna, você vai ficar com a perna, ó. Se você treinar quem você é. Se você é experimentado na palavra, querido, nada pode te derrubar. Aleluia. Nós não podemos, como igreja, ser levados por qualquer vento de doutrina. O desejo, o trabalho do diabo é induzir você e eu ao erro. E quando é que nós erramos? Quando nós agimos contrário ao que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz que você é curado. Você é o quê? Curado. A palavra do Senhor diz que nada vai te faltar, então, nada me faltará. Você está comigo? Nós não podemos se deixar levar, queridos, por qualquer vento de doutrina. E se você perceber, liga a televisão 24 horas que fala de uma coisa só hoje. Por quê? Por que o jornalismo fala o dia inteiro de uma coisa só? Porque ele quer que você se encha dessa informação. Não é assim? O mundo quer que você se encha dessa informação. Aí você, cheio dessa informação, você começa a pensar nela, você aceita ela e você daqui a pouco está falando ela. Mas nós somos o povo do reino dos céus, querido. Nós não somos o povo dessa terra. E eu quero deixar uma coisa clara para você.
A palavra de Deus não diz em momento algum que você fracassará, nem que você vai perder, nem que você vai ficar prostrado. Então treine quem você é. Treine quem você é, queridos. Treine quem você é. Fale o que você é. Amém? Aleluia. Mas segundo a verdade em amor, versículo 15 diz, seguindo a verdade em amor, mas seguindo as notícias não, queridos. A verdade. A palavra de Deus é a verdade. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Irmãos, eu fico maravilhado com esse em tudo, porque o desejo de Deus é nos abençoar em tudo. Você já conheceu alguém que é abençoado nas finanças, mas a sua família é bagunçada? Você já conhece alguém que é abençoado na família, mas as finanças, Mas quando você é abençoado em tudo, você é abençoado nas emoções, você é abençoado familiarmente, você é abençoado financeiramente, você é abençoado aonde você entra, você é abençoado aonde você sai, em todo lugar você é abençoado. O desejo de Deus é que eu e você cresçamos em tudo, em todas as áreas das nossas vidas. Ele quer nos dar o crescimento. Ele quer nos fazer crescer no caráter. Ele quer nos fazer crescer nos relacionamentos, querido. Como é bom crescer em relacionamento. Irmãos, eu já fui pobre. E quando eu digo eu já fui pobre, é que eu já andei sem o Senhor no mundo. Eu me converti aos 24 anos de idade. E eu tinha um ciclo de amizades, dos quais eu não podia contar. Se diziam meus amigos. Mas o ciclo de amizades que eu tinha era tão pequeno, dava para contar nos dedos. O ciclo de amizades que eu tinha, aquelas amizades que eu podia almoçar juntos, que eu convidava e era convidado para almoçar, ou para um churrasco, ou para uma festa. Um ciclo de amizades muito pequeno. Então eu conheci o Pai das luzes, e o Criador de toda a terra, e o Senhor de todas as coisas. E aí eu comecei a conhecer quem? A minha nova família, o meu novo ciclo de amizade. E hoje, queridos, eu tenho amigos em todo lugar do mundo. Eu tenho irmãos em todo lugar do mundo. Deus me fez crescer em relacionamentos. Se eu quiser ir para o Nordeste, eu ligo para alguém, lá do Nordeste. Rapaz, eu vou passar um tempo aí, você não quer me ajudar não? Me guiar de forma turística aí. Quero encontrar com você, tomar um café. Não conheço nada aí, preciso conhecer e você pode me ajudar. Nós recebemos aqui o pastor Henrique, lá de Araguaína. Nem sabia que existia esse lugar, mas ele está lá, no Tocantins. Né? Conheci logo que me converti ali no primeiro ano do Rema, nós fizemos um Rema juntos. E nós nos conhecemos e hoje ampliou o meu território. Se eu quiser ir lá para Araguaína, fazer uma visita, eu tenho lugar lá, eu tenho pessoas lá. Então nós crescemos nos relacionamentos. Nós crescemos nas emoções. Sabe aqueles pensamentos contrários que dizia, rapaz, eu não sou, eu não posso, eu não tenho, eu sou tão feio, eu sou... Coitado de mim. Eu cresci assim, porque eu era o filho do meio. Minha mãe está ali, ela está ouvindo. Filho do meio é triste, irmãos, porque é para o caçula ou é para o mais velho. O do meio sofre, queridos. Eu não vou contar essa história para você não chorar. Então, às vezes nós crescemos complexados com a vida, dizendo nada dá certo para mim, mas deixa eu dizer algo para você. Quando Deus chegou na minha vida e na tua vida, as coisas vão dar certo agora. Aleluia. Nós crescemos na área das emoções. Nunca mais eu vou pensar que nada vai dar certo para mim, o maior está comigo. Aleluia. Eu faço essa brincadeira com mamãe, mas a Bíblia diz, ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda amamenta, é quase impossível acontecer, não é? Eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então não importa, querido, em que situação eu esteja, Deus não esqueceu de mim. As minhas emoções foram transformadas. Nós fomos fortalecidos nas emoções. Você está comigo? Nós crescemos nas emoções. Nós crescemos nos relacionamentos. A minha família, que poderia ser destruída, não é mais. Porque eu cresci na área familiar. Eu cresci como esposa, eu cresci como homem, eu cresci como
como chefe de família. Nós crescemos em todas as áreas quando nós atentamos para a palavra. Quando nós estamos sendo treinados na palavra. Você sabe que depois de crente, eu já tive desejo de amar a minha esposa. Mas a palavra nos ensina, ei, você deve amá-la. E dar a vida por ela. Então, eu olhando para essa palavra, sendo treinado nessa palavra, eu cresci na minha área conjugal. Porque no momento em chutar o balde, no momento em alguma Bíblia diz para a gente chutar o balde. Você olha para a palavra. E a palavra te fortalece. Crescimento chegou, porque você está sendo treinado. Amém, queridos? Abre sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 10. Aleluia. Romanos 10. Versículo de número 8. Romanos 10, 8. Diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Você está lendo comigo aí, não? Ou estão atrasados? Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que nós pregamos. Irmãos, o Ministério Verbo da Vida lançou, eu não posso dizer campanha, porque nós não fazemos campanha, mas lançou uma ideia de o verbo na vida. O verbo na vida, quantos sabem que o verbo é Jesus? Quantos sabem que o verbo é a palavra? Sabe, irmãos, quando você pega o verbo e coloca na sua vida, ela funciona. O apóstolo Paulo diz, porém que se diz, a palavra está perto de ti, o verbo está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que nós pregamos. Aí ele continua dizendo, porém, se com a tua boca confessar, a dengue. É assim que está escrito? Se com a tua boca confessar, o colapso financeiro, é isso que está escrito? Se com a tua boca confessar a Jesus, a palavra, o verbo, se com a tua boca confessar a Jesus, você será salvo. Salvo de quê, querido? Salvo do inferno, salvo da morte, salvo da escassez, salvo da fraqueza, salvo da doença, salvo da tristeza, salvo da angústia, quer mais? Só procurar no dicionário tudo que é desgraça que você foi salvo. Você está comigo? Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e no teu coração você crer, você entende que para isso você precisa ser treinado nisso. E você precisa se esforçar nisso. Irmãos, não deixe os seus pensamentos soltos. Não permita que os seus pensamentos fiquem soltos. Não permita que as informações desse tempo encham os seus pensamentos. Por isso as Escrituras nos ensinam, ei, quanto ao mais, irmãos, tudo que é bom, doença é bom, pobreza é bom, falta de dinheiro é bom. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é bom, Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que há de boa fama, tudo que há louvor e que há virtude, seja isso que ocupe o seu pensamento. Ele está no contexto dizendo, ei, não ande ansiosos por coisa alguma. Eu preciso treinar o meu próprio entendimento. Os meninos cantaram aqui, ei, meu corpo está curado, a minha mente está sarada. Você sabia que 99% das doenças vêm da mente? Porque até o momento em que é só o corpo, a sua mente diz, rapaz, eu vou levantar, e eu vou correr, e eu vou fazer, e eu vou ficar bem. A sua mente está sarada. Então o corpo vai obedecer. Mas quando vem um sintoma e a sua mente diz, eu estou mal. Ai, às vezes nós queremos um pouco de mimo, e deixa eu falar para você, mimo é coisa de criança.
Quando nós somos adultos, é nós que damos os mimos. Às vezes nós queremos um pouco de manha. Ai. Mas isso também é coisa de criança. Eu estou falando com pessoas cheias de Deus, cheias da palavra. Amém? Essas coisas é coisa daqueles que querem atenção. Eu quero atenção, então eu dou um jeito, eu crio alguma situação para ganhar atenção. Mas deixa eu dizer para você, queridos, você é aquele que dá atenção. Vou continuar lendo o texto. Versículo 11 diz: cadê onde é que eu estou? Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da doença. Não é da salvação. Com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Irmãos, deixa eu lhe dar um conselho, não permita que a sua boca fale negativo. Como disse nosso apóstolo Bud, não deixe que saia da sua boca, querido, ferramenta para o diabo. Não permita que saia da sua boca instrumento de injustiça, instrumento de derrota. Com o coração se crê para a justiça, você deve crer para a justiça, e com a boca você confessa a respeito da salvação. Ei, irmãos, nós somos a igreja de Deus, nós somos aqueles que têm que ter palavra de salvação, palavra de cura, palavra de restauração, palavra de fortalecimento tem que sair de nós. Entenda que situações em toda a história da humanidade, houve situações desagradáveis. No tempo de Abraão, se você for ler lá as escrituras, no começo de Gênesis vai dizer, houve fome na terra, no tempo de Abraão. Abraão sobreviveu e enriqueceu. No tempo de Isaac, houve fome na terra, Isaac sobreviveu e enriqueceu. No tempo de Jacó, houve fome na terra, Jacó sobreviveu e enriqueceu. Porque havia promessa de Deus sobre a vida deles, há promessa de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque os da fé são abençoados com o crente Abraão. Quantos da fé temos aqui? Então você já sabe que é abençoado, queridos. Se você é da fé, você já sabe que é abençoado. Os da fé são abençoados com o crente Abraão, mas infelizmente ainda tem irmãos que dizem, mas não é bem assim. Ei, irmãos, você decide naquilo que você crê. Se você quiser crer, irmãos, que, mas é normal ter uma dorzinha de cabeça, se você quiser crer nisso, fique com a dor de cabeça. Mas Deus não quer que você tenha dor. Nenhum pai que seja um bom pai quer que os seus filhos tenham dor, e Deus é um bom pai. Mas é normal de vez em quando passar por situações, irmãos, ainda se apegando em texto fora de contexto, dizendo, olha, a Bíblia diz, Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. Sim, mas lê o texto inteiro, ele diz, essas coisas eu vos tenho dito, para que em mim vocês tenham paz. Aí depois ele diz, no mundo terão aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês estão em mim. Eu venci o mundo, tenha bom ânimo, vocês vão vencer também. Mas não pega o texto fora do contexto, dizendo, olha, no mundo, irmão, nós vamos ter aflição. Aí você vai ficar na aflição. Deus não quer que você fique. Amém. Ele é aquele que acudiu o aflito. Ele restaurou a vida do aflito. Ele levantou o caído. Queridos, Deus já nos levantou para nós ficarmos de pé e não rastejando. Deus já nos chamou para ficar de pé e não engatinhando mais. Ei, é tempo de nós nos esforçarmos e crescermos em Deus e querermos sempre o aumento, querermos sempre o melhor para nós, porque Deus quer o melhor para nós. Em uma situação difícil, queridos, olha que coisa desagradável. Em Josué, no capítulo 1, o Senhor chama Josué, que poderia ser eu e você hoje, amém? Irmão, situação desagradável, Josué perdeu o seu líder. Eu fico imaginando quanta fama tinha aquele homem, Moisés. Moisés carregou o povo por meio do Mar Vermelho. Moisés orou ao Senhor, choveu pão do céu. Moisés orou ao Senhor, as codornices veio. Moisés orou ao Senhor, querido, e o povo foi curado das mordeduras da serpente. Moisés, querido, era um homem de relacionamento com Deus, a ponto de Deus dizer assim, olha, eu falo com qualquer um por meio de sinais, mas com Moisés eu falo face a face. Ei, irmãos, Moisés andou com Deus. Imagina a fama daquele homem na época. E de repente o homem morreu, e agora?
Que situação desfavorável é essa? O que será de nós? Eu fico imaginando todo o povo dizendo, o que será de nós? Eu fico imaginando Josué pensando consigo mesmo, e agora? Aí Deus chama Josué e diz, ei, seja forte. Ei, diante de uma situação adversa, Deus vai chamar você e vai dizer, seja forte, seja corajoso. Diante de uma situação desfavorável, ei, seja forte, seja corajoso, e Deus vai dar os conselhos certos para você, dizendo, olha, não deixe que apartem de você, ou não se aparte de você o livro dessa lei. Em outras palavras, se mantenha treinado, fale dele de dia e de noite, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, e assim você vai fazer prosperar o teu caminho. Não deixe, irmãos, que essa palavra se aparte da sua boca, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que nós pregamos. Aleluia! As situações vão vir, queridos, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. E por quê? Por causa do escudo da fé e por causa da espada do Espírito que você carrega. A palavra de Deus é a espada, queridos. Ela vai manter você saudável. Você se mantém crescendo. Você se mantém avivado, você se mantém fortalecido. Ei, irmãos, é tão gostoso, eu falei aqui outro dia, é tão gostoso quando nós nos convertemos ao Senhor, e então nós recebemos essa palavra, recebemos a palavra da fé, a palavra da cura, e nós ficamos empolgados e queremos falar daquilo. Às vezes só conhecemos um versículo, ouvimos um versículo que mudou a nossa vida. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira. A maioria se converteu, passou por esse versículo, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Aí você se lembra dos seus pecados anteriores e Deus te amou de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pega aquela palavra e você se converte através dela. Deus me amou de tal maneira. Irmãos, eu era um pecador, só eu sei o que eu fiz. Não vou contar para você jamais. Mas Ele sabe. E Ele me amou de tal maneira. Ele deu Jesus Cristo por mim, Ele me amou ao ponto de alguém morrer no meu lugar. Ele me amou. Imagina a empolgação que eu saio com uma palavra dessa, dizendo agora para todos os meus amigos que ainda estão perdidos, dizendo, ei, Jesus Cristo veio e morreu por mim e por você. Sabe aqueles seus erros? Ele morreu para te livrar disso. Sabe aquele seu pecado? Ele morreu para te livrar disso. Sabe aquela sua enfermidade? Ele morreu para te livrar disso. Imagina, irmãos, a empolgação quando nós recebemos essa palavra. Ei, essa empolgação, esse desejo, irmãos, vindo para nós, nos fazia ir mais à igreja, nos fazia nos interessar mais, e nós queríamos mais. Nós queríamos ir na escola dominical e nós grudávamos no pastor e dizia, pastor, como é isso? Pastor, como é aquilo? Pastor, eu quero mais. E aprendia mais, e na medida que ia aprendendo mais, a gente ia querendo falar mais. E a gente falava na nossa casa, a gente falava na nossa mesa, e nós queríamos converter pessoas. Queríamos fortalecer pessoas. Queríamos mudar a vida de pessoas. Alguns queriam fazer descer de goela abaixo, assim, ó. Muda a tua vida, ou então tu vai para o inferno. Evangelista é perito em fazer isso. Ou você muda ou vai para o inferno, você que sabe. Glória a Deus. Queremos fazer as pessoas ouvirem. E hoje o que nós estamos fazendo com essa palavra, queridos? A Bíblia diz para não se apartar da nossa boca essa palavra. Deixa eu ir aqui. Deuteronômio alguma coisa, eu já vou achar e falo para você. Aleluia. Aleluia. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio 6 e versículo de número 7. Versículo 6, vamos ler o 6 e o 7.
Nós já estamos terminando. Versículo 6 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Irmãos, é uma ordenança de Deus isso. Acordar pela manhã, ei Senhor, o Senhor é bom, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã em meu favor. Falando a palavra. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Quantos dormiram e não acordaram? Eu acordei porque o Senhor me sustentou, e à noite ao dormir, em paz me deito e logo pego no sono. Porque eu tenho paz, e como é bom deitar em paz. Porque quando não se tem paz, não se pega no sono, demora, passa a noite em claro. Alguém já passou por isso? Em paz me deito e logo pego no sono. E em volta da tua mesa, agradecendo pela refeição, dizendo: Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso supridor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Falando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus. Ei, queridos, isso se chama relacionamento. Sabe de uma coisa? Nós estamos muito bem assim. Nós precisamos estar bem assim. E não é sinal da cruz, não, tá? Nós estamos muito bem nesse panorama. Nós precisamos desse. Falando em todo o tempo aquilo que nós cremos. Não falando as circunstâncias, queridos, mas falando aquilo que nós cremos. Não falando aquilo que os nossos olhos estão vendo, mas aquilo que nós cremos. Irmãos, Deus não mudou a nossa vida para nós andarmos do mesmo jeito. Isso existe.